Nesse vídeo, vamos aprender como utilizar o display de 7 segmentos e fazer o nosso programa contar segundos. Inicialmente, vamos ver como é que a gente faz para acionar o display de 7 segmentos. Se a gente for olhar aqui na nossa plataforma de simulação, temos aqui 4 displays de 7 segmentos que nós vamos utilizar para criar o nosso primeiro relógio. O display de 7 segmentos, ele é basicamente um conjunto de 7 LEDs, onde cada LED é um segmento, por isso display de 7 segmentos. Eventualmente pode haver um display como esse aqui, no caso como está lá, onde acrescenta um 8º LED, que é justamente o ponto. Então, com esse arranjo eu consigo simular, eu consigo apresentar, todos os dígitos e fazer alguma aproximação das letras A, B, C, D, E e F, que a gente vai utilizar para fazer a representação de números hexadecimais. Então, dá para ver aqui, cada um dos LEDs existem displays com cátodo comum e com anodo comum. Nesse caso, ele é cátodo comum. E aí, no GND aqui, eu vou colocar uma tensão negativa. Ok? Tem os dois casos, mas a gente vai ter que utilizar o que está no nosso simulador. Então, como é que está no nosso simulador? Vamos olhar o diagrama da placa de desenvolvimento. A placa que a gente está simulando, que é a PIC Genius. Então, a construção da placa da PIC Genius está aqui, com relação aos displays de 7 segmentos. São quatro displays, cujos discos estão ligados em paralelo. Tá? Eu tenho resistores para cada disco e tenho um transistor em cada cátodo comum. Ok? Por que esse transistor? Porque como cada segmento é um LED e o LED, para apresentar um LED normal, para apresentar um brilho adequado, você precisa de pelo menos uma corrente de aproximadamente 10 mA. Então, para acionar, quando eu acionar, por exemplo, o número 8 aqui, eu vou ter 7 segmentos, cada um com 10 mA, 70 mA. Se eu acender o ponto, 80 mA. Se vocês recordarem, foi dito lá na segunda aula, a corrente máxima que a saída do PIC pode suportar é de 25 mA. Então eu não poderia colocar uma saída do PIC para acionar todos os dígitos ao mesmo tempo, porque passaria muito. Então esse transistor aqui tem o objetivo de amplificar o sinal de controle vindo do microcontrolador. Então quem vai suportar toda a corrente aqui no caso é o transistor. Já para acionar cada disco, eu vou acionar cada disco com 10 mA. Então eu posso sair diretamente do pino do microcontrolador e vir para cada um dos discos, ou seja, acionar cada um dos LEDs. Esse resistor aqui é apenas para limitar a corrente do LED em 10 mA, considerando que a tensão de saída do microcontrolador é de 5 volts. Então, cada disco individual está sendo acionado pela saída de um microcontrolador, que entrega até 25 mA, mas ele só está usando 10. E qual disco está sendo acionado, ou seja, por onde passa toda a corrente, está sendo controlada por um transistor. Perfeito. E aí cabe a pergunta, olha, que saída aciona que disco do display? Então, por exemplo, a saída RD0 aciona o disco A. Então, se eu voltar aqui, disco A corresponde a esse segmento aqui. Tá? O 1 o B, o 2 o C, o 3 o D e assim sucessivamente.
Então é assim que ele está ligado. E cada dígito está ligado a que porta? Se a gente vier aqui, ó, diz 1, diz 2, diz 3, diz 4. Ou seja, display 1, 2, 3 e 4. O primeiro dígito é selecionado, vamos acionar então o dígito 4. Diz 4. Corresponde a está ligado ao pino RA5. Perfeito. Então, vamos lá para o nosso, fazer o nosso programinha. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora configurar a porta A e colocar a saída 5 da porta A em nível alto, em nível lógico alto. Então, para isso vamos fazer o seguinte. Ó, 3D, eu já estava no banco do 3D, configurei 3D. Se a gente for lá no manual, se a gente vem aqui no manual do nosso microcontrolador, a gente vai ver que 3A, B, C, D e E estão todos no mesmo banco. Ok? Então, o banco que eu selecionei lá para o 3D é o mesmo do A, então eu não preciso trocar. Então, se já estava aqui o D, basta agora eu configurar o A. Ou seja, vou configurar move WF. Olha, W já está com 0, porque eu já tinha colocado 0 antes. Então, 3A. Ou seja, todos os pinos da porta A vão atuar agora como saída. E a porta D está no mesmo banco de memória que a porta A. Então, também não preciso mudar. Então, basta colocar aqui, fazer a inicialização da porta A. Pronto. Perfeito. Veja, coloquei a porta D em 0, coloquei toda a porta A em 0. Agora eu vou setar apenas um único bit da porta A. Bit 7F, porta A, vírgula, era o quinto bit, 5. Pronto. Então, teoricamente, nosso programa aqui está perfeito. E aqui a gente estava com porta D0. Porta D0, nesse caso, vai estar ligado ao segmento A lá do display. Então, vamos deixar aqui porta D0. Então, ele vai passar a piscar lá no segmento A. Ok. Então, vamos lá. Salvei com o nome errado. Salvar de novo, salvar como. Agora vai ser conta, segue, conta segunda. Salvar. Ok. Pronto, vou montar. Montei e pá, ele deu um erro aqui. Erro, vamos ver qual foi o erro que ele deu. Ah, tem um comando aqui. Tá errado. Ok, pronto. Agora sim. Vamos lá de novo. Não era para aquele tal. Ok, agora deu certo. Pronto. Compilou, tudo beleza, tal. Então vamos acompanhar e ver se está tudo funcionando legal. Eu só estou monitorando aqui no caso 3D, porte D, o acumulador e aquele registrador temp, essa variável temp, como a gente tinha feito antes. Então eu vou acrescentar aqui o 3A e a porta A. 3A e a porta A. Pronto, então aqui, 3A, porta A. Deixa eu configurar esse cara para ele mostrar para a gente em binário. Ambos, né? Decimal não vai ser em decimal. Eu vou mostrar em binário. Aplica. E
O porta A também binário. Pronto. Então, perfeito. Então vamos lá, vamos ver se está dando tudo certo. Começa. Selecionou o banco. Vai colocar em W0, já está 0. Vai mover para 3D. Moveu, está lá, 3D, ó. O vermelhinho, foi tudo para 0, tudo saída. Vai fazer o mesmo com 3A. Pronto, 3A também, tudo para 0, então. D e A estão como saída. E agora eu vou setar os valores. Coloquei 0 de novo no acumulador. Vou mover para a porta D. Está em 0, tudo bem. Vou mover para a porta A. Está em 0, tudo bem. E agora vou setar o pino 5 da porta A. Opa! Não setou. Ele não veio para 1. O que aconteceu? Vamos pegar esse programa, vamos rodar lá no nosso simulador. Então, vou pegar ele aqui, conta série. Ó, a porta dele está funcionando. E ele acendeu aqui. Tem algum problema. Então vamos lá. Por que ele não apareceu aqui? Porque ele não foi setado aqui. O que acontece é o seguinte. Lembra que eu falei que a porta A ela tem múltiplas. Cada porta do microcontrolador tem múltiplas funcionalidades. E no caso, a porta A, vamos ver aqui na pinagem. Aqui. RA0. Ó. No caso, RA5. Ela tanto é o I/O RA5, como é uma entrada analógica, e ainda tem mais duas funções aqui associadas de captura, e esse SS é uma questão de, acho que é de escrita na área dos PROM. Então, nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 funções aqui associadas. E no caso desse microcontrolador, por default, ele vem com todas as portas analógicas habilitadas. Tá? Então, como é que eu faço para inicializar essa porta corretamente? Só vem aqui, ó, I/O port. E aqui, ó, ele está falando tudo sobre a porta A. E aqui ele diz, ó, inicializando a porta. Então, o que é que ele manda eu fazer? Vou para o banco 0, limpo a porta. Depois vou para o banco 1 e faço essa inicialização aqui. Ó, move LW06. Configura todos os pinos como entradas digitais. Ó. Move WF ADCOM1. Esse ADCOM1 aqui é um registrador que controla o conversor analógico digital. Já que essa porta tem associada a esse pino aí, conversor analógico digital. Então, eu preciso dizer se esse pino vai funcionar como entrada ou saída, ou vai funcionar como conversor analógico digital, ou como outra coisa. Então, no caso, o que ele está mandando eu fazer aqui é inicializar a porta e transformar todos os pinos em entradas digitais. Então, eu preciso colocar esses dois comandos. Move LW06, vamos escrever lá, na inicialização. Veja, no caso, vamos voltar aqui, ó, é o banco 1. O 3 está no banco 1, então eu tenho que colocar aqui, nesse trecho aqui. Então aqui eu vou inicializar. Move LW, ou seja, do literal para o acumulador, meia dúzia. E move WF, ou seja, do acumulador para o registrador, já que eu não posso escrever direto de um literal para um registrador, eu tenho que passar primeiro pelo acumulador. ADCOM. Vamos ver se é isso. Eu não escrevi errado. ADCOM 1. Ok. Então, ADCOM 1. E agora eu dou 3, etc. e tal. Então, o resto estaria tudo certo. Então vamos
remontar o projeto, montar o programa, remontei, o programa está salvo, e agora vamos executar novamente. Foi, ok, ó, o registrador está em 6, agora eu vou jogar isso aí para a ADCOM, joguei, configurar o 3A, opa, aqui tem um problema, porque eu peguei o 6 daqui, então esse cara aqui tem que vir para cima para poder pegar o 0, quero que todos sejam sair. Então vamos lá, Ctrl X, Ctrl V, pronto, vamos salvar e remontar. Vamos lá, novamente. Então, selecionei o banco do 3D, coloquei 0 no 3A e no 3D, perfeito. Mandei 0, coloquei 6 no registrador e mandei para ADCOM 1. Mudei o banco, zerei porta D, porta A, ok. E agora vou setar o pino 5 da porta A. Opa, agora funcionou. Perfeito. Então, voltando para cá, carregando novamente. Ele está piscando, mas não era para piscar. Agora que ele era para piscar. Então, está funcionando. Então, ele está agora acendendo aquele disco lá. Perfeito. Isso é para indicar que está passando o segundo. Só que o ideal era que fosse no ponto, né? Então, vamos trocar para o ponto. Qual é o pino que está associado ao ponto? Vamos lá para o projeto. O pino que está associado ao ponto é o 7, RD7. Então, vamos simplesmente trocar aqui de 0 para 7. Salvei, montei, vou carregar no simulador. Olha lá, pronto, agora o ponto está funcionando. Perfeito. Até aí tudo bem. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos construir, testar o display, né? Nosso primeiro caractere no display. Então vamos fazer o número 1. Como é que a gente vai fazer o número 1? Para isso, o que vocês devem ter feito lá no curso de sistemas digitais, vocês utilizaram um dispositivo chamado decodificador de BCD para 7 segmentos. Ou seja, você colocava o valor lá em BCD, em binário, e ele fazia a decodificação e acendia os discos correspondentes. Nesse caso, a gente não tem esse dispositivo, então a gente vai ter que fazer um conversor de BCD para, no caso, vamos ampliar, de hexadecimal para 7 segmentos, que a gente inclui o A, B, C, D. Então, para fazer isso, na realidade é uma tabela, né? De para, disso para isso. Então, vamos ver como é que a gente constrói uma tabela aqui. Para construir uma tabela, eu vou criar uma subrotina. Essa subrotina vai se chamar X set seg, ou seja, hexadecimal para 7 segmentos. Pronto. E eu vou chamar essa subrotina aqui. Ok? Então, X set seg. Pronto. Ou faltou o call, né? Aí não vai. Call. Então eu vou chamar aquela subrotina. E aqui, beleza. Como é que essa subrotina vai funcionar? Quando eu chamar ela, eu vou utilizar um comando que é ret LW. Ou seja, ele retorna de uma chamada de uma subrotina e coloca no acumulador o valor que eu colocar depois, o literal que eu colocar depois.
Observe que isso é equivalente ao resultado de uma função. Ou seja, eu agora estou fazendo o que seria o equivalente a uma função no assembly. Eu chamo aquela subrotina, ou eu passo um parâmetro para aquela rotina, para aquela função, e ele me retorna um valor. E o local onde a gente vai fazer a passagem, tanto do retorno do valor quanto a passagem do parâmetro, é através do acumulador. Por isso que está lá o dado. Então, o valor que eu vou retornar agora, vou colocar aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pronto. Aí estão os 8 dígitos em binário. Para eu acender os dígitos correspondentes ao número 1, que dígitos eu preciso acender? Então vamos para cá. B e C. Ok. B e C. B e C correspondem aos dígitos RD1, isso aí é RD1 e RD2. Então eu preciso acionar RD1 e RD2. Então, vamos voltar para cá. Então aqui, ó, RD0, RD1, RD2. Pronto. Só preciso disso. Então, quando eu chamar essa subrotina, ele vai vir, bate aqui e retorna esse valor. Esse valor que ele vai retornar, ele vai voltar no acumulador. Então, eu preciso escrever ele na porta. Então, move WF, ou seja, do acumulador para o registrador, port D. Pronto, vou dar um espaço aqui para separar, para a gente ver bem o que é que a gente está fazendo. Ok? Então, está aqui. Estou escrevendo dentro do meu loop principal. Então, agora eu vou salvar, vou montar. Pronto. E agora vamos debugar. Então, começou aquela inicialização toda, 3, etc e tal. Posso até botar um breakpoint ali. Depois eu vou colocar um breakpoint ali. Pronto, então, ó, porta D está desligada, porta A está com o pino 5 ligado. Ok. E aí agora eu vou chamar a subrotina. Então ele vai lá para a subrotina. Quando eu entrei na subrotina, ele vai retornar para o acumulador aquele valor ali. E esse valor aí é 6, né? Então, ó, 6 no acumulador. E agora eu vou carregar isso para a porta. Eu joguei 6 na porta. Beleza, funcionou. Vamos ver como é que funciona lá no simulador. Então, aqui eu venho, LoadX, abrir, olha lá, pronto. Apareceu o valor 1. Até aí tudo bem. E aí agora eu preciso construir todos os outros caracteres. Ou seja, construir 1, vou construir o 0, 2, 3, 4. Então vamos construir mais um. Não, construir o 0. Então eu vou simplesmente copiar esse cidadão aqui, colar ele aqui. Beleza. Como é que eu faço o 0? O que é que eu preciso para fazer o 0? Para fazer o 0 eu preciso A, B, C, D, E e F. Ok? Vamos fazer uma coisa aqui para facilitar a vida da gente. Para a gente saber quem é quem, né? Então, esse é G, esse é F, E, D, C, D, A. Ah, tá errado, deixa eu ver. É, tá certo, só tem um pequeno problema. Esse aqui é o ponto. Pronto, agora. Então, ó. A, B, C, D, E, F, G e o ponto. Então, para eu fazer o 0 eu preciso, voltando para lá, A, B, C, D, E, F. Então, A, B, C, D, E e F. Só não foi o G. Ok, então vamos lá. Salvo, monto.
e vamos para lá. Carrego. Olha, foi o 0. Agora observe o seguinte. Ele vai retornar o primeiro LW que ele encontrar. Tá? Então vamos fazer o seguinte aqui. Vou colocar. Isso aqui corresponde a 0. E isso aqui corresponde a 1. Ok? Então eu vou fazer o mesmo para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, para o 8. Veja, quando eu chamo essa função, quando ele bater no primeiro RTLW, ele retorna o valor e sai. Então ele sempre vai retornar o primeiro que ele achar. Tá? Então ele vai ter que fazer uma pequena mudança. Mas enquanto isso, vamos construir os outros caracteres. Construção é aquela mesma que eu mostrei. Então, como para a gente ganhar tempo, eu já tinha feito isso anteriormente. Então eu só vou copiar o restante. E vou colocar aqui. Então agora temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F. Ok? Mas da forma que está agora, o código, ele só vai retornar 0 quando eu chamar. Tá, professor? E aí? Como é que eu faço para que isso seja uma tabela? Para que eu retorne o 4, que eu retorne o 5? O que eu vou fazer é o seguinte. Antes de chamar essa subrotina, eu vou colocar no acumulador move LW, no acumulador, o número do dígito que eu quero acessar. Vamos colocar retlw 7. Tá, até aí tudo bem. E aí eu chamo a subrotina. Se eu fizer assim, ele vai chamar a subrotina, vai bater aqui, vai chamar a primeira e volta. Vamos testar? Pronto, então vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar um breakpoint aqui, 2 cliques, para a gente não perder tempo naquela inicialização, porque a gente já sabe que está certo. Pronto. Vou jogar 7 no acumulador, 7 no acumulador, e aí vou para a subrotina. Fui. Ó, caiu lá em cima do primeiro RTLW 0, voltou o 0, aquilo que a gente tinha visto antes. Tá, e como é que eu faço então que quando ele bata aqui, ele salta para quem eu quero? Aí é simples. Vocês lembram que eu falei na segunda aula que é possível eu alterar o valor de um registrador chamado PCL, que é esse cidadão aqui, ó. PCL, que é o contador de programa. Então eu posso modificar a posição do próximo comando a ser executado. Basta eu alterar o valor do PCL. E é isso que eu vou utilizar. Ó. ADD, eu vou somar. W é o valor que está vindo lá do acumulador que eu coloquei. AF. Quem é F? PCL. E eu vou guardar onde? No próprio PCL, em F. Então, ó, quando eu fiz isso aqui, o que foi que eu fiz? Some ao contador de programa o valor que está em W. E esse valor que está em W é o valor do dígito. Então, quando eu fizer isso, eu mudo o PCL, o próximo posição do programa que vai ser executado vai ser em função do valor de W, ou seja, ele vai dar um pulo. Tá? Vamos testar isso. Cheguei, montei. Beleza. Então vamos lá. Ó. Fui. Opa. Batei lá no breakpoint para não perder tempo. Joguei 7. Ok. Então, ó, W está com 7. Vou para o próximo. Chamei a subrotina. Perfeito. Agora, W está com 7 e o PCL está com a próxima posição aqui. Só que agora eu vou somar 7 a ela. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele deve cair aqui. Então vamos lá. Ó, caiu lá. E agora o que ele vai retornar? O valor que é equivalente a 7. E aí ele joga. Vamos rodar lá na simulação. Olha lá. Saiu 7. Então, se eu alterar o valor do acumulador aqui, ele muda.
digamos, sei lá, 14. Lembre-se o seguinte, esse valor que vai aparecer aqui, eu vou colocar em W, não pode ser maior do que a quantidade de reta LW que tiver aqui. Porque se for maior, ele vai dar um pulo e vai cair aqui. O que é que tem escrito aqui? Nada, ele cai no vácuo. Aí ele vai rodar, executando um monte de lixo, vai fazer coisas imprevisíveis e depois reseta. Ok? Então, ele faria isso. Vou só montar e rodar lá para a gente ver. Foi 14, 14 não é isso? Oh, meu Deus. Pronto. Vai, LogX. Olha lá. Então, está funcionando show de bola. E o loop está rodando porque ele está mostrando lá o ponto piscando. Ou seja, como a gente tinha feito na aula anterior, ele está contando de 1 em 1 segundo. Vamos lá. Perfeito. Agora, como é que a gente faz para ele atualizar aquilo ali? Para ele atualizar aquilo ali, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que criar uma variável. E essa variável a gente vai dar o nome de segue, de segundo. E eu vou reservar um espaço para ela. Pronto. Criei uma variável segundo. Ok? E essa variável segundo, ela vai ser incrementada toda vez que passar um segundo. Então, vou colocar aqui. IncF. Não, vou botar aqui não. Toda vez que passar um segundo, né? Então tem que ser aqui no final. Depois aqui desse segundo atraso. Então, IncF. Incremente o registrador. Qual registrador que eu vou incrementar? Segue aqui, segundo. Vírgula, onde eu vou guardar? Nele mesmo, F. Pronto. Então é isso aqui que a gente vai fazer. Então, toda vez que eu rodar o loop, toda vez que passar um segundo, ele vai incrementando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, vamos ver se isso está certo? Vamos. Então vamos debugar aqui. Para debugar, eu vou ter que colocar um símbolo novo aí, né? Então, deixa eu ver, fazer o seguinte, deixa eu copiar esse cara aqui. Adicionar. Vou adicionar o endereço. Olha, qual é o endereço? Como esse cara aqui 20 é tempo e ele tem 2 espaços, então ele tem 2 bytes, então ele está copiando, ele está ocupando 20 e 21. Então seria 22. Um só, tal. Perfeito. E aqui eu vou adicionar um endereço. Olha ele aqui, 22. Pronto. Eita, devia ter mudado a forma de exibição, né? X não, vai ser decimal. Sem sinal. Ok? Então ele vai começar em 0. Ah, vai começar em 0? Eu tenho que inicializar. Então, eu vou inicializar ele. Então, vou colocar ele aqui. Vou colocar para inicializar aqui, para ele inicializar em 0. Para inicializar em 0, basta eu zerar ele. Bit clear. Opa. Clear. F. E, no caso, vai ser segue. Pronto. Então, quando eu fizer isso, eu zero, independente do valor que ele tiver. Tá? Perfeito. Então, vamos lá. Feito isso, show de bola, tal. Salvei. Montei. Salvo, montado. Tudo certo. Então, vamos testar, né? Rodei até aquele breakpoint. Ele entrou. Ele já estava com 14 que a gente botou, mas a gente quer ver outra coisa, né? Pronto. Então, seguinte. Ele vai demorar aqui para passar por esses 2 atrasos. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou botar outro breakpoint aqui. Pronto. Rodo. Então, ele parou aqui. O que ele vai fazer agora é incrementar o segundo. Ó.
incrementou o segundo. Rodar de novo, vamos de novo. Vai parar lá em cima, roda de novo, parou lá embaixo, 2. E assim, 3, 4, 5, sucessivamente. Perfeito. E aí o seguinte, como é que eu vou, então, aproveitar isso aqui? Eu vou pegar o valor que está nesse cidadão aqui, que está sendo incrementado uma vez por segundo, e vou colocar no acumulador antes de chamar o meu conversor de hexa para 7 segmentos. Então, em vez de ser isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. O comando que a gente vai usar para transferir o valor de uma variável ou de um registrador, né, de um endereço de memória para o acumulador, vai ser move F. E aqui eu digo qual é o nome do registrador, né, do acumulador, ele vai colocar, de onde ele vai tirar, segue. E o destino, W. Ok? Então, movimente o valor F, no caso, F que é aqui o registrador, que no caso é segundo, que a gente criou, para W, que é o acumulador. Pronto. Então, o que é que vai acontecer? 1, 2, 3, aí ele vai chamar o código equivalente a cada um desses na contagem. Então, deixa eu salvar aqui. Pronto, rodei. E agora aqui eu vou testar. Então, foi lá. Quanto é que está o valor de segue? 0. Então, o valor que ele vai passar para W é 0. E o que ele vai chamar é o do 0. Pronto, está lá. Perfeito. Sem problema algum. Vou mandar rodar direto. Então, agora ele vai incrementar. Vai para 1. Volta lá para cima. E agora ele vai pegar o valor que está lá no segue, que é 1. E vai colocar para W. Colocou em W. E agora vamos somar a subrotina da tabela. Agora ele vai somar com 1. Então, ele cai em cima de 1. E retorna o valor que seria para 1. E carrega lá em W. Carrega lá na porta. Galera. Então agora está funcionando. Vamos colocar isso para rodar aqui no simulador. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. 9 é A, B, C, D, E, F. Ó, ele zerou, ele foi para o 0. Não deveria ter ido. No caso aqui, o que acontece? Ele foi para o 0 porque o microcontrolador resetou. O que é que acontece? Eu só escrevi até o F lá, então ele só podia ter saldo até o F. Mas o acumulador, mas o segundo, ele vai até 255. Então ele está incrementando. Quando ele passa, que ele vai do 15, ele vai para o 16, ele cai no limbo e reinicia a placa. Na realidade, a gente está vendo ele zerar, mas a placa foi reinicializada. Tá? Foi rapidamente reinicializada, começou por isso que a gente não percebeu. E outro detalhe, como a gente simula o microcontrolador, então o que está na memória de programa, o resto da memória de programa dele é só NOP. Então ele não faz nada até ele chegar de novo no ponto do vetor de interrupção, resetar ele e começa tudo novamente. Então a gente precisa limitar o máximo valor que vai aparecer, que pode ser decodificado. Então, o máximo valor que eu posso colocar aqui, que eu posso chegar, que W pode ter aqui, é justamente 16, aliás 15, né? De 0 a 15, ou seja, 4 bits. Então, como é que a gente faz para limitar? Para evitar que entre um valor diferente e ele dê um crash. Se a gente estivesse rodando isso numa placa real, ele ia fazer uma coisa bem maluca. Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar a função end. End, LW, ou seja, eu vou dar um end no valor que está no acumulador, baseado no valor que está em L. E eu vou fazer o seguinte, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, em binário. O que é que eu fiz? O end de 0 com qualquer valor dá 0. Ou seja, 0 com 1 dá 0. 0 com 0 dá 0. E o end de 1 com qualquer valor dá aquele mesmo valor. Então, 1 com 1 dá 1,
1 com 0 dá 0. Então, com isso, eu garanto que esses 4 bits mais significativos sempre vão estar em 0. Então, só vai ser considerado, o valor de W agora está limitado até, no máximo, 15. E aí resolve o problema, independentemente do valor que vier do acumulador de lá. Então, vamos lá. Vou salvar, vou remontar. Perfeito. E aí, vamos rodar. Não deve notar a diferença. Olha lá, A9, A, B, C, D, E, F. Professor, não mudou nada, como é que o senhor afirma que está funcionando e que antes estava com problema? É fácil. Vamos pegar e fazer o seguinte. Deixa eu estreitar mais, em vez de considerar 4 dígitos, só vou considerar agora 3, ou seja, o valor só vai até 8 agora. Então, vou salvar. Montar, vamos carregar lá. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 a 7. Então só tem 8 valores agora. Então, de fato, ele está truncando, está funcionando legal. Vamos voltar para o que a gente tinha feito antes, que era limitar nos 4 dígitos, ou seja, nos 15 dígitos, desculpa, né, 16 de 0 a FF, pronto. Até aí tudo bem. Perfeito. Agora tem outro detalhe. Segundo, eu conto até 60, mas eu só posso mostrar um dígito por vez. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos separar em unidade de segundo e décimo de segundo. Então, a unidade vai de 0 a 9, ou seja, conta só até 10. E aí ele vai incrementar iria incrementar para a dezena de segundo. Tá? Por enquanto, não vamos colocar a dezena de segundo, mas vamos fazer ele contar para um valor diferente. Ou seja, a gente vai fazer um if. Se o valor for igual a 10, zere o valor do segundo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. Move LW, o valor que eu quero para fazer a comparação. 10. Shor. Opa, desculpa. WF segue. Não, desculpa. Não, assim não vai ficar legal. Vamos fazer o contrário. Move F segue. Vírgula W. Melhor. Shor LW. Agora aqui eu vou comparar com 10. Pronto, fica melhor assim. Porque aí eu não mexo no valor que está aqui dentro de segue. O valor que tiver em segue está preservado. Ok? Então vamos lá. Fiz isso. O que é que eu fiz aí com o shor? Qual é a característica do ou exclusivo? A característica do ou exclusivo é que se 2 bits são iguais, o valor é 0. Ou seja, eu tenho dois, por exemplo, aqui, esses valores aqui. Então eu tenho 0, 0 com 0 é igual a 0. 0 com 0 é igual a 0. 0 com 0 é igual a 0. 0 com 1 são diferentes. Então o resultado é 1. É ou exclusivo. 0 com 1 é 1. São diferentes. Então o resultado é 1. Então, se os dois valores forem iguais, então o resultado do ou exclusivo é 0. Sempre. O único jeito do resultado do ou exclusivo ser 0 é se os dois valores que eu estiver comparando forem iguais. Então, quando eu faço um ou exclusivo do valor que está no acumulador, que na realidade é o valor que está do segundo,
com 10, o resultado só vai dar 0 quando o valor de segundo for igual a 10. Então, nesse momento aqui eu faço a comparação e vou ver se o resultado dá 0. Então, ó, bit teste F skip clear. Ou seja, teste o bit de S e salte se ele estiver zerado. E aí, o que é que eu faço? Aqui eu vou colocar então com quem é que eu vou comparar? Status. Lembra que esse registrador é um registrador especial que guarda aquele flag que está ligado no dado lógica aritmética, que é setado quando o resultado de uma operação dá 0. Então eu vou testar ele com 0. Pronto. Vou e testo ele com 0. Então o que é que eu estou fazendo? Esse flag aqui do registrador de status só vai para 1 quando o resultado aqui for 0. Enquanto não for 0, esse cara aqui vai estar em 0. Esse cara é tão importante que ele aparece aqui embaixo. Ó. Opa. Z, DC e C. Olha ele aqui, ó, esse Z aqui. Quando o resultado for 0, esse cara vai ficar maiúsculo aqui. Tudo bem. Se quiser, a gente também pode colocar ele aqui para a gente enxergar ele melhor. Perfeito. Então está aqui. Vou checar se é 0. E aí é o seguinte. O que é que eu disse? Se ele for setado... se ele não tiver setado, ele vai pular o próximo comando. Qual é o próximo comando? É eu zerar clearF o contador de segundo. Ok? Vamos lá de novo. Ó. Peguei o valor de segundo, botei para dado. Chequei se ele está igual a 10. Se ele for igual a 10, ele zera. Se ele não for igual a 10, ele salta. E aí ele continua como a gente estava fazendo antes, sem problema nenhum. Mas no momento que ele for igual a 10, ele vai mandar zerar, ele executa o que está aqui e manda zerar esse registrador, essa variável segundo. Ok? Então, beleza, vamos testar. Salvei aqui. Pronto, vou tirar aqui. Vou tirar aqui. E vou colocar um breakpoint aqui. Pronto, aí vai dar para a gente ver qual é o valor que o segundo está lá. Deixa eu montar. Pronto, montei. E aí vamos lá. Vou rodar a primeira vez. Rodei. Ó, o valor que está em segundo é 0. 0 é igual a 10? Não. Como 0 não é igual a 10, então o flag, aqui status, correspondente ao Z, que na realidade corresponde a esse cidadão aqui, ó, 0, 1, 2, esse cara aqui, mas ele está simbolizado aqui, não está em 1, ele está em 0. Então ele vai testar. Testou. Como ele estava em 0, então ele pulou aqui. E aí o valor que estava no flag continua. Veja que não é o valor de segundo está em 0, é o resultado da operação, dessa operação aqui, ser 0. E o resultado da operação não foi 0. Portanto, ele não zerou o valor. E se ele zerasse o valor, ia dar um problema, porque sempre ia ficar dando 0. Né? Perfeito. E aí eu vou rodar novamente. Ó, agora foi para 1. Vou testar de novo. Testei. Continuou, ó, o flag de 0 em 0. Por quê? Porque o resultado desse ou exclusivo não deu 0. Então, vou continuar. 2, 3, 4, 5, 6, olha lá. 6, 7, 8, 9. Vamos comparar. Nada. E agora eu vou para o 10. Pronto, está em 10. Aí agora, quando deu o exclusivo, vai dar 0. Então, ó o flag de 0 aqui em 1. Ó o flag de 0 aqui em 1. Tá? Então agora o flag de 0 está em 1.
E aí, como está em 1, ele não vai pular, ele vai executar o que está aqui. Zerou. Então ele contou. Vai zerar agora. Pronto, zerou. Então ele contou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegou o 10, ele viu que era 10, aí ele zerou e começa novamente. Então, vamos rodar isso lá no nosso simulador. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Olha, perfeito. Funcionando perfeito, show de bola. Ok? Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vai ver como é que utiliza técnicas de multiplexação para que a gente possa acionar mais de um dígito. Ok? Então, até a próxima.